A paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que está me concedendo de gravar mais um vídeo da leitura diária da primeira lição do terceiro trimestre de 2025. A primeira lição que tem o tema A Igreja que Nasceu no Pentecostes, né? E ali estava vendo a festa de Pentecostes e os discípulos foram o quê? Cheios do Espírito Santo. Terceiro trimestre de 2025, você já sabe, tem o tema A Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. É porque mesmo em meio às perseguições, mas a igreja estava ali, aí, sendo doutrinada, estava em comunhão e tinha fé em Jesus Cristo. Por isso que a base da igreja é essa, doutrina, comunhão e fé. E esse terceiro trimestre de 2025, a primeira lição já é uma lição bastante abençoada, né, que é a igreja que nasceu no Pentecostes, lição da CPAD comentada pelo pastor José Gonçalves, né, que já tem comentado várias outras lições da CPAD, e esse trimestre, né, vai ser um trimestre bastante abençoado, como foi o primeiro e o segundo. Hoje, nossa leitura diária da quarta-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 11, e Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 46, que tem como tema louvor e adoração, né? Porque ali o discípulo e outras pessoas que estavam junto com ele foram cheios do Espírito Santo e começou ali um grande movimento e o nome de Deus foi bastante glorificado naquele momento. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vamos começar a partir a leitura diária do verso 11, mas vamos começar a partir do verso 7, que é para a gente entender. E diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 7 a 11. E diz assim, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são todos galileus, esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Aí vem partos, medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e os forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Tá vendo? Quando ele for cheio do Espírito Santo, todos esses povos, né, da Partos, Medo, Elamita, da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, todos eles começaram, se alegraram e começaram a glorificar o nome de Deus, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Mais na frente alguém vai perguntar, não são galileus esses homens? Como podemos estar entendendo o que eles estão falando? Mas porque ali foi o quê? Foi o Espírito Santo que concedeu aquilo que ele falasse de maneira que as pessoas entendessem. E outros vão dizer que eles estavam cheios de monstro, e Pedro vai se levantar com ousadia e dizer, não, eles não estavam cheios de monstro. Isso é o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, verso 8, né? Que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e foi o que aconteceu. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 46, diz, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Tá vendo? Então, eles estavam cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas e magnificar o nome de Deus, porque o Espírito impulsionou eles a fazer isso, porque estavam cheios do Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo não tinha, né, revestido eles com poder e ousadia para falar em língua, eles estavam quietinhos ali. A partir do momento que eles foram cheios, começaram a falar, todo mundo se admirou do que estava acontecendo, porque ali foi o quê? Foi o derramamento do Espírito Santo. Aí teve o quê? Louvor e adoração. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 11, nos mostra que o derramado do Espírito tem um propósito claro, fazer com que cada povo ouça sobre a glória de Deus. É esse o propósito do derramamento do Espírito Santo, é esse, é fazer com que cada povo, né, ouça sobre a glória de Deus. E aí, aqueles que foram batizados, foram impulsionados pelo Espírito Santo para levar o nome de Cristo e propagar o Evangelho. Quando somos cheios do Espírito, nossa boca se enche de louvor, nossa vida se torna testemunho e o mundo ao nosso redor começa a ouvir e ver as grandezas do nosso Deus. Porque a partir do momento que aceita Cristo, ele é batizado no Espírito Santo, ele vai ser o quê? Transformado. Ele agora vai ter ousadia para testemunhar a respeito de Cristo,
Porque o Espírito Santo ele vem com esse propósito, para dar ousadia aos discípulos testemunhar a respeito de Cristo, porque até então eles estavam escondidos, mas a partir do momento que eles foram cheios do Espírito Santo, eles saíram das quatro paredes e começaram a propagar o nome de Cristo e louvar e magnificar o nome de Deus, né? Porque é isso que o Espírito Santo faz na vida daqueles que são enchidos por ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 46, é uma prova gloriosa de que Deus não limita seu agir a um grupo específico. É porque tem gente propagando por aí que o batismo no Espírito Santo só foi na era da igreja primitiva. Não, está errado. O batismo com o Espírito Santo ele é atual. Deus ele batiza quem quer, quando quer e na hora que quer. O que deve fazer o quê? É buscar o batismo. É estar orando e pedindo misericórdia de Deus para que possa ser revestido com o poder do alto, para ter ousadia, para testemunhar de Cristo. Ele derrama o Espírito sobre todos os que creem em Jesus. O falar em línguas e a adoração sincera nos mostram que aqueles gentios haviam sido alcançados pelo poder de que transformou os apóstolos. Foi a mesma coisa que aconteceu, né? Porque eles estavam ali, tudo junto, orando, e foi o que aconteceu. E de repente ele foi o quê? Cheio do Espírito Santo. Né? Cornélio, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, vai falar do centurião Cornélio, porque ele em visão, né, Jesus mostrou a ele para ele chamar quem é Pedro. E Pedro foi. Quando Pedro chegou lá, Pedro estava pregando e todos foram cheios do Espírito Santo. Pedro não estava nem, né, não tinha nem impondo as mãos sobre ele ainda. Pedro estava simplesmente pregando. E eles foram cheios do Espírito Santo, porque eles estavam ali já há muito tempo. Cornélio era um homem, né, que já era temente a Deus. Capítulo 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamado Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas, né, ao povo, e de contínuo orava a Deus. Ele estava orando a Deus. Ele era mesmo sendo gentil, mesmo sendo um romano, mas ele era o quê? Piedoso e temente a Deus. E sempre dava esmola ao povo, sempre ajudava, né? E estava ali, aí, orando, pedindo a misericórdia de Deus. O que acontece? Aí Jesus vai enviar quem? Pedro. Pedro, quando chega na casa dele, começa a falar de Jesus para todos que estavam ali, e todos são cheios do Espírito Santo, que o Espírito Santo ele batiza quem quer, quando quer e na hora que quer. Por isso que diz aqui, ó, o comentário, né? Que eles estavam aqui. O falar em línguas e a adoração sincera mostra que aqueles gentios haviam sido alcançados pelo poder que transformou os apóstolos. O mesmo Espírito Santo que encheu os apóstolos foi o mesmo Espírito Santo que encheu os gentios daquela época. Tanto romano como de outras nações, todos eles foram cheios. Eles estavam aqui, falando em línguas e glorificando o nome de Deus. E isso hoje ainda é atual. Tem gente propagando que não, mas é atual. O batismo santo é atual. Só basta o quê? Orar e pedir a misericórdia de Deus, que ele vai encher. E naquela época foi o que aconteceu. Eu estava ali orando, Pedro vem, né? Nem tinha impondo nem as mãos sobre eles. Estava só pregando. E aconteceu também o derramado do Espírito Santo sobre os gentios, de Cornélio e toda a sua família. E houve o quê? Louvor e adoração. E quando os discípulos estavam ali falando em língua na festa de Pentecostes, todo mundo estava admirado. Eles estavam entendendo o que eles estavam falando. E eles estavam aqui magnificando o nome de Deus, que é isso. Esse é o propósito do Espírito Santo. Glorificar a Deus e testemunhar de Jesus. Aquele que veio, que foi, mas a qualquer momento estará voltando. Então, o batismo do Espírito Santo ele é atual. Ele não cessou. Jesus ainda quer batizar muita gente. E basta o crente, sabe o quê? Buscar, perseverar em oração, que no momento certo, na hora certa, ele vai ser enchido com o poder do alto para testemunhar de Cristo, do que ele fez na vida dele e que ele pode fazer na vida de outras pessoas também. Amém?